Você tem noção que uma só pessoa pode salvar uma cidade inteira? Ou mesmo que Deus tem procurado pessoas justas para que os seus desígnios possam acontecer? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, uma alegria estar com você, presente cada dia na sua vida, também no acompanhamento aí da Palavra de Deus. Isso é um dom, uma graça, e quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado diariamente. Quem está chegando a primeira vez, aproveita, se inscreva no canal e participe conosco para que juntos possamos fazer um itinerário espiritual com a Palavra de Deus. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra um pouquinho em Gênesis, que é a primeira leitura, que diz assim: os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Nós estamos fazendo aqui em Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los, e o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Isso aqui é um detalhe tão forte. Acaso poderei ocultar a Abraão o que irei fazer? É como se ele dissesse o seguinte: você que está caminhando nessa intimidade, nessa relação com Deus, se você vai se aproximando, torna-se o relacionamento com Ele uma amizade, logo Deus, Ele não quer ocultar as coisas de você. Ele quer te tornar este amigo da qual Ele fala, daquilo que Ele comunica os desígnios dEle, e a consequência dEle comunicar os desígnios dEle é que também Ele quer ouvir o teu coração. Isso é uma generosidade de Deus, sabe? Porque Deus conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos, né? Tu que é mais íntimo do que eu mesmo, né? A mim mesmo. Ou seja, essa relação de intimidade já existe em Deus, mas ao mesmo tempo Ele quer escutar aquilo que sai do nosso coração, mesmo conhecendo. É como nós olhássemos um filho, quem é pai talvez possa viver isso de forma especial, quem é mãe, e a gente até sabe o jeito do nosso filho, sabe até o que ele vai dizer, ou você, filho, sabe o jeito do seu pai vai dizer, mas você quer ouvir do coração dele, quer saber com a palavra dele, você quer realmente partilhar. Deus tem vontade de partilhar isso com este homem, com este grande homem que é Abraão. Deus também tem essa mesma vontade para com você. Ele quer partilhar com você o coração, mas Ele tem procurado algumas pessoas de forma especial. Pessoas que venham ao encontro do seu desígnio, que lutam pelo seu desígnio. Você vai ver Abraão aqui olhando sempre para a glória de Deus. E quando ele fala realmente de toda a promessa para Abraão, que ele fala que tudo que vai acontecer, que vai destruir Gomorra, ele vai olhar e vai dizer o seguinte, Abraão vai dizer o seguinte: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? E aí o Senhor é colocado diante de um dilema. É lógico que o Senhor sabe as respostas, sabe tudo, mas Ele deixa Abraão comunicar, e Abraão vai cada vez mais explorando essa dimensão de poder comunicar que ali há um povo justo. E se houvesse poucos justos, mesmo que fossem pequeninos diante daquela nação, o Senhor deveria salvar, para que não seja injusto a tua postura. Ou seja, eu procuro justos e ajo para com os justos para não ser injusto. Olha que loucura. Mas Sodoma é destruída. Ou seja, não havia ali justos. A gente pode então procurar o justo para que possa salvar uma cidade ou até mesmo um lugar imenso por aquilo que é o seu passo de justiça, de santidade. Lembro daquele sonho que o Papa teve de um homem que estava segurando, aquilo que era a Basílica, aquilo que era ali o Vaticano nas suas costas, porque a igreja estava caindo, os alicerces e a coluna da igreja estava caindo, mas havia um homem, um mendigo, que estava segurando a igreja.
E quando ele encontrou com Francisco, percebeu que aquele homem que tinha aparecido para ele no sonho, que estava realmente segurando a igreja para que ela não caísse, era ele que estava diante dele, aquele mendigo que era Francisco. E nós sabemos que Francisco foi um homem que mudou a igreja, amando a igreja como ninguém nunca amou, porque amou a igreja amando a Cristo. E por isso ele viveu o Evangelho, e ao viver o Evangelho de forma justa e profunda, ele começa a transformar, e ele tem um chamado que depois vai constituir uma missão, que é os franciscanos, e que vai dar à igreja inúmeros santos até hoje. Até hoje as pessoas ao lerem São Francisco são tocadas. Por que tudo isso acontece? Porque aquele homem assimilou tudo isso. Mas nós podemos também exclamar como Santa Teresinha, mas sou tão pequenino, tão incapaz, como poderei responder a este nível de santidade, de ousadia, de entrega, de renúncia que Francisco viveu? O Papa Bento XVI, ele nos dá uma chave de gerarmos a presença de Deus no nosso meio, porque nós não podemos ser justos, e não podendo ter a capacidade de ser justo, é o justo que nós geramos pela relação um com o outro de amor, nós encontramos aquele cuja presença é justa e é o único capaz de transformar todas as realidades. Ganhamos assim uma chave, mas precisamos olhar para o Evangelho. E olha o que a leitura nos diz. Aí você pode pegar a palavra, ela vai estar no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 a 22, e diz assim: Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro margem do lago. E então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha que expressão forte para dizer o seguinte: é se gerar Jesus, se gerar esta presença, no fundo é um trabalho incansável, é um trabalho árduo de poder buscar esta presença em todas as circunstâncias, e muitas vezes por buscar esta presença você não vai ter descanso aí na sua família, você não vai ter corpo mole para você fazer diante dos obstáculos, porque você quer uma presença. Então você visita uma pessoa, você vai ao encontro de outra pessoa, você conversa com um, você dialoga com aquele outro, você estabelece pontes de relacionamento, você vai ao encontro dos corações que estão precisando. Como faz tudo isso? Porque você percebe que fazendo tudo isso, você gera a presença dele, do Evangelho. Ao gerar a presença dele, você e a sua família começam a encontrar a salvação. E a salvação começa aí, pela tua casa, quem sabe pela tua cidade, por todos os lugares. Pensamos um pouquinho sobre isso. Deus está chamando o justo. Busque uma vida correta diante de Deus. Mas se você se sentir pequenino, como Santa Teresinha, gere a presença dele no seu meio. Lembrando que na pequenez de Santa Teresinha, ela não desperdiçou nenhum dos pequeninos sofrimentos, mas ela fez tudo entregue a Deus. A gente fala sempre assim, parece uma coisa muito difícil, mas não tem um dia da sua vida que não tenha sofrimento. E às vezes não é os grandes sofrimentos, como as doenças talvez incuráveis, abandonos, sentimentos de rejeição profunda. Não, são as pequenas rejeições. São os pequenos sentimentos de abandono. São os pequenos momentos em que parece que você não tem força. Entregue, dar ao Senhor. Parece uma vida sem descanso, mas depois sabe o que Ele diz? Diz para você:
Você está carregando fardos pesados, está cansado, vem e descansa em mim. Descansa no meu coração. Diz o Senhor, é isso que Ele vai falar para você. Porque no fundo, Ele quer alguém que Ele possa falar, que Ele possa dizer as suas palavras, que Ele possa simplesmente falar dos seus desígnios e que possa junto com Ele lutar pela glória daquele que realmente merece toda a glória, toda a dignidade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos, que Deus possa vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.